companheira, parceiro, Paulinho Bicolor, irmão. Na verdade, são sócios da firma aí também, para dividir com a gente. Mas, em primeiro lugar, né, eu tenho que agradecer muito, porque são 10 anos, né? 10 anos não são 10 dias. Afinal de contas, a gente começou lá na Pedra do Sal, na casa do Nando, meu primo, e daí a gente foi fazer as vezes reuniões embaixo. Depois a gente foi para o Largo do São Francisco da Cali. Eu vejo gente aqui comigo desde o início, outros que chegaram, agregaram. Então é uma família. E só ocorre porque a gente está junto. Em primeiro lugar, a gente tem que agradecer ao Papai do Céu, né, que é tão bom com a gente, de permitir a gente estar junto, de nos dar vida, saúde, né, e alguns pensamentos para a gente poder repartir uns com os outros. Eu tenho que agradecer muito a Bibi, que é minha mulher. Se não fosse a Bibi, nada disso ia acontecer. Porque quando a gente desanima, ela que dá o ânimo, quem apoia. Então a confraria do Gambito de Ouro não existe por causa do Paulinho. A confraria do Gambito de Ouro existe por causa da Bibi. E hoje por causa da pequenininha da Alice. Então, eu acho que um pouco deu também, tá? Deu também existindo. Então é o seguinte. Só para a gente contar um pouquinho da história do que é a confraria, a confraria nasce numa reunião de amigos. A princípio tinha um ensaio em Enxota, que eu acho que o ensaio aqui também hoje, né? O bloco vai fazer 15 anos, o bloco de amigos queridíssimos, o que está aqui, fundado ali na Pedra do Sal. E aí chegou a pessoa chegar um com cuíca, outro, e aí falando assim, olha, você toca cuíca, a gente fazia na época, acho que ensaio humorístico ainda. E eu comecei a comprar uma cuíca, eu não tinha pretensão de tocar em lugar nenhum, eu tinha pretensão de fazer um som, uma roda de samba, porque tinha uns amigos que faziam, trabalhava com produção e tudo mais. E aí, chegou fulano aqui que tá com a cuíca embaixo do braço, o Rosnando, daqui a pouco chegou o Pedro, o Pedro também toca, então vai juntando, passou aquela onda do carnaval, vamos juntar, né? Vamos reunir de vez em quando, vamos fazer. Aí veio o Leal, também junto nesse mesmo bonde, assim, um tempinho, acho que de 15 dias de diferença. E aí começou, agregou também, veio. Então eu tenho o prazer de ver gente que começou comigo. Na época a gente tinha muito conhecimento da coisa que tocava, mas não sabia nem como passar para os outros esse negócio. Era um atropelo só, né? Porque ficava naquela onda de então aí. Não, faz assim, faz assado, todo mundo. Mas e aí, como é que eu vou ensinar esse negócio? A confraria me ensinou a ensinar. Porque se não fosse a confraria, eu não saberia o que fazer. A confraria, agora em agosto, a gente faz 10 anos dando aula. As aulas sempre foram gratuitas. Qualquer lugar que essas aulas sempre foram gratuitas. Então, é uma história de resistência, uma história da gente estar tentando passar para os outros um pouco de alguma coisa, da gente estar ali trocando informação. Tanto que eu não falo que é aula, eu geralmente faço nossos encontros. As reuniões, porque é um encontro. É um encontro de energias, um encontro de alegrias. É um lugar que eu sempre falo, eu aprendi isso com o mestre Nico. Se você, o cara chega, você não sabe de onde ele veio, você não sabe como ele está. Se ele está bem, tem que sair melhor da sua aula. E se ele não está bem, ele tem que sair bem do seu encontro. Porque eu acho que é isso que a gente está fazendo. Para além da questão do instrumento, é a questão afetiva, do acolhimento, dessa coisa toda. Mas a gente também, com o tempo, a gente compreende que o mais importante do que a gente está fazendo é manter esse instrumento vivo. Tem aqui ao lado dois das pessoas que também vêm lutando por isso. Bicolor se dedica a cuíca o tempo inteiro. A vida de Bicolor hoje é a cuíca e a família dele. Então é muito bom. Vamos tá aí comigo na empreitada do nosso podcast. A gente está aqui, não ouviu, tá? O Claudinho, a nossa voz oculta, né? Que está ali. Não conheceu o Claudinho, está com o Claudinho aí, que é a voz oculta é o nosso diretor do podcast. Então é o seguinte. São pessoas que a gente tem hoje, a gente está militando nessa área da cuíca. Por quê? Porque a gente acha que é um instrumento que precisa de visibilidade, é um instrumento que precisa de carinho, é um instrumento brasileiro, tem som de Brasil. Você escuta a cuíca em qualquer lugar do mundo. Quando eu chego para viajar, estou nos lugares e o pessoal vê a cuíquinha. Cuíca, não é cuíca? É cuíca, pô. É o som do Brasil, é o som que toca a alma do povo brasileiro. Então a gente está aqui militando a favor desse instrumento brasileiro. Obrigado por vocês me aturarem aí 10 anos, obrigado por fortalecerem a Confraria Gambito de Ouro, obrigado, acima de tudo, por fazerem parte dessa família maravilhosa e por terem escolhido a cuíca. Acho que não escolheram, mas a cuíca escolheu cada um de vocês e vocês seguiram a cuíca até aqui. Bicolor,
Vamos, vocês aí. Eu vou falar. Primeiras damas. E aí, gente, é tão bom ver essas carinhas assim, vencidas na nossa frente, assim, é uma emoção muito grande estar aqui e dá um fiozinho até na barriga de estar do lado desses caras que são, assim, meus ícones também. Eu tenho o Paulinho José na minha conta, um cara maravilhoso. Quando eu desfilei na São Clemente, quando eu era diretora, eu pensava assim, quem que eu vou ficar? Quem vai ficar comigo? Eu chamei esses dois caras para estar junto comigo. E o Paulinho José, ele veio do meu lado, do lado do meu coração. Aquele cara grande, aquele cara que protege a gente, sabe aquele protetor? Ele veio comigo e o Paulinho Bicolor também estava lá e tudo eu falava com ele, não, tá bom, segue. Então são pessoas que são como se fossem assim, os pilares da minha vivência nesse tempo aqui na Terra. E falar sobre essa confraria é um negócio que toca muito meu coração, porque é muito despretensioso. Você não consegue medir com o valor financeiro, a riqueza desse encontro, de estar com pessoas. A cuíca mexe com a gente na alegria e na tristeza. Você está feliz, você toca a cuíca, mas você está triste, você pega a cuíca para também acalentar a dureza do dia a dia. Né? Então é isso. 10 anos que venham mais 20, 30, 40. Acho. Que esse cara tenha muita força para continuar nesse caminho aí, que é uma missão dele, e que cada um de vocês e os que estão vendo a gente também venham para reforçar, porque quando ele fraquejar, a gente vai ajudar ele, a gente vai estar junto. E é isso. Cuíca é isso, cuíca é para a vida. Então, deixa eu só fazer um complemento. Olha só quem está chegando, que ele disse, o Nilcinho Neon. Uma salva de palmas para Nilcinho Neon. Aproveitando que o nosso queridíssimo Nilcinho Neon. Nilcinho Neon é um daqueles que tem aliás, eu acho que ninguém aqui, ou nenhum outro cuiqueiro de qualquer lugar do mundo, tem um conto escrito pelo Ney Lopes, inspirado em água de cuíca. Depois ele vai falar um pouquinho pra gente. Rapaz, Tá quanto, Nilson? Tá quanto hoje? 50, sem depender da cara. água de cuíca. O conto, quem não conhece, vale muito a pena. Eu não trouxe ele para ler aqui, para recepcionar o nosso queridíssimo Nilcinho. Nilcinho é daqueles que quando a gente vai para o estúdio gravar, ele acabou de passar, passou no dia anterior, a gente tem até vergonha de entrar no estúdio, porque, putz, o Nilcinho gravou anos. Era ele, era em São Paulo, Rio, Belém, era o homem que gravava. Foi igual a tudo, né? E a gente ficava. Umas 2 vezes eu passei no estúdio depois dele, aí eu olhava, uma vez eu olhei pro Macaco branco e falei assim, pô, o Macaco é foda, né, porra? Não se deu antes, né? Então a gente fica sempre porque eu respeito, o carinho que se tem. Então, pelo conjunto da obra, o primeiro homem a iluminar a cuíca, e ele pode falar um pouquinho mais pra gente aí. Então, pelo conjunto, ano passado a gente teve o torneio, que eu vou explicar aqui porque de onde vem isso. Ano passado a gente teve o torneio Gambito de Ouro, são meus jurados também lá, são jurados do torneio. Também tem uma família, né? A gente chama em quadrilha, né? E aí é o seguinte, e aí conversando, a gente escolheu 2 cuiqueiros que pavimentaram a nossa estrada até aqui, que foi o Simeon e o paizão, o Didi. O mestre Didi não se encontra, ele teve problemas pessoais e não consegue vir até aqui hoje, mas a gente vai deixar aqui uma salva de palmas, peço para vocês uma calorosa salva de palmas para o queridíssimo mestre Didi. Um homem que aprendeu a tocar cuíca com um lendário mestre Valdemiro da Mangueira, passou por todos os setores do carnaval. E eu vou fazer a entrega depois para ele pessoalmente e gravo para vocês bonitinho ele recebendo. E o Nilcinho Neon, que é aquele que não tem palavras, é o showman, é o que inventou o conceito de show para a gente, de desfile, de muitas coisas, de botar luz. Então, trazer aqui. O nosso queridíssimo Nilcinho Neon, vem para cá receber aqui. Pelo conjunto da obra.
começou até hoje, por tudo que ele criou. Ele é um dos ícones aí, um dos pilares da Cuíca, um dos caras que pavimentaram o nosso caminho até aqui hoje. Ilcinho, muito obrigado aí. Bom dia, gente. Bom dia. Um abração para todos aí. Eu tenho o maior carinho por eles, porque eles valorizam a Cuíca, entendeu? Sempre que puder, estarei junto com eles. O lance da água de Cuíca começou na Itália, em Roma. Eu fui fazer um show lá, no Salgueiro. Aí a pessoa, poxa, toca pampa. Aí o segredo, eu falei brincando, o segredo está na água. Chegou lá fora, o senhor tinha me cercando, querendo comprar água de Cuíca. Falei, aqui agora não tem, mas eu vou preparar para vocês. Até brasileiro. Aí a garrafa PET grande, comecei a encher aquilo, botei papel fino. Tem que arrumar dinheiro, a mulher falou, tu vai viajar para voltar tudo, vou sair daqui para lá para Roma, para voltar tudo. E no final, para completar, ainda vendi as peças do Salgueiro. O maninho me esperando aqui, eu falei, tá tranquilo, chegaram no copo, tô cheio de dólar, né? Aí só que deu um problemazinho, chegamos de madrugada, paramos em Milão, chegamos de madrugada. Aí nessa chegada, mandou os caras lá para pegar as peças, cadê as peças? Falei, tô ferrado, vou morrer. Tudo tem que ser arriscado, né? Graças a Deus deu tudo certo. Paguei dó. Falou, tá tudo aqui? Falei, tá tudo aí. Não nada, tá em casa, né? Bagulho no chão. Tava tudo pegando uma nota de 100%, dinheiro pra caramba. E a Cuíca iluminada, esse lance que ele falou da água de Cuíca, que lançaram o livro, foram vários livros. Pedro Nobre também lançou vários. Na Alemanha, tudo quanto é canto que lançou livro aí, contando a minha história. É uma história de brincadeira, só não consegui vender para quem trabalha na cidade. Se vender por canto, trabalha na cidade para vender água. Tudo é uma brincadeira. E para a Cuíca ficar famosa, eu inventei o neon. O primeiro vinha iluminado na avenida. Aí a Estácio de Sá copiou e falou, opa, veio com os carros todos neon. Mas sempre o pessoal copia mesmo. Tudo que eu faço na Cuíca, se for bonito, eu acho que correr trabalho que estou copiando, vai ter que dar graças a Deus. Então, firme e forte as Cuíca, vão em frente, porque não se abate no amigo, você toca pouco, vai chegar lá. Tá? Quando eu comecei a gravar, em 1985, eu comecei em 72 com o pandeiro, no Salgueirada, Alan Show, pandeiro show, 72. Aí gostei da Cuíca, falei, pandeiro toda hora eu pego emprestado. A Cuíca quase ninguém toca. Passei para a Cuíca. E a curiosidade, todo mundo querendo saber o que tem dentro, Aí eu passei para a Cuíca e não larguei mais. Em 85, comecei a tocar Cuíca. Em 87 já estava gravando. Aí falaram, tá gravando porque é parente do Laíla, é sobrinho do Laíla, depois que está gravando. Eu falei, por que ele não colocou o filho dele no meu lugar? Né? Filho, mas chegaram. Graças a Deus eu aprendi legal. Só consegui entrar porque a macumbeira dele falou, escuta esse rapaz, ouvi ele tocar lá no Morro do Salgueiro, lá na casa do Amigo Guilherme, lá. Entendeu? Escuta ele, dá uma oportunidade para ele é teu parente. Aí eu fui lá e falando, ó, se não tocar bem, eu tiro logo na hora. Barro na hora. Eu falei, caraca, mas não vai me intimidar. Aí eu, Zeca da Cuíca, aí eu, não vai me intimidar. Vou chegar lá, peguei minha cuíquinha. Aí, ué, você não toca bandeira, vai gravar de Cuíca? Aí gravei, deu tudo certinho. Primeiro ano, me leva que eu vou. Sonho meu, lembra? A mangueira, aquela coisa minha. Me leva que eu vou. Sonho meu. Aí o cara faz 3 vezes iguais. Eu falei, cara, faz uma só, você copia 3. Até que meu tio tá me botando pra trás, pô. Aí a garganta. Aí Padre Miguel, o carro freando. Tive que imitar o carro, aí ficou tudo comigo. Os efeitos eram tudo meu sinal. Mas não sou melhor que ninguém, admiro quem gosta das Cuíca. Entendeu? E tem muita história. Se eu ficar contando aqui, um monte de história da Cuíca. Entendeu? Vendi as Cuíca toda que eu levei para a Itália, também vendi lá. Onde eu vou, comigo não tem carinho não. Quer comprar, tá pagando bem, vai lá. Só de 40 que tá comigo. É muita história. E para dar continuidade é a seguinte, a gente já falava, me colocou esse livro dele maravilhoso. Deixa eu só fazer uma apresentaçãozinha. O livro do Bicolor é o primeiro livro não acadêmico, que não é feito porque ele já tinha feito a dissertação dele, né, de mestrado, era aquele lance das referências bibliográficas.
O Galante tinha feito a Cocópia, não sei das contas, que também é um livro também acadêmico, na verdade, né? É uma dissertação também, mas o primeiro livro, com sabor de público, o primeiro livro feito para a gente se encantar, ou para você ler 10, 20 vezes, para ter como referência, para ser um livro carinhoso, um livro que você vai ter maravilhosamente explicado, esse aqui, o Cuicas Imortais. A gente pode entender o grau que a coisa chega, porque nenhum dos outros instrumentos de percussão, eles têm esse carinho todo, tem tantos ídolos como a gente tem. Os outros instrumentos não tem um dia deles, a gente tem um dia, o dia 21 de abril, enfim. E aí, trazendo aqui o Bicolor para falar, ele não tá lançando, já lançou, na verdade já tem quase um ano de lançamento, mas ele veio para a gente comentar, e aí daqui a pouco a gente abre perguntas para vocês fazerem aí para o Bicolor. Pode abrir? Ah, então beleza. Então vamos lá, Bicolor. Boa tarde, pessoal. Bom dia. Perdão. Bom, muito contente de estar aqui, né? Celebrando essa data redonda e tão importante, 10 anos do CBO. Esse estandarte, essa bandeira desse movimento nosso, da Cuíca, que eu entendo como comentei no vídeo que eu gravei ali, um elo muito importante dessa corrente toda que a gente vem buscando fortalecer, né? Que, como o Paulinho bem falou, o Nilcinho e tantos outros vêm pavimentando para a gente aproveitar e desfrutar e compartilhar essa coisa tão especial que é a cuíca, tão representante da nossa cultura, tão simbólico da nossa cultura brasileira. E eu não podia deixar de estar aqui também, me somando, muito agradecido, meu irmão. E eu acho que todos aqui têm essa palavra para você, sabe, de agradecimento por você estar sustentando essa batalha que pode parecer que não, mas é uma luta, manter uma instituição, né? A Confraria Cabelo de Ouro é uma instituição dessas tantas que a gente tem, felizmente, ver cada vez mais surgindo em todo o país. São Paulo vai Cuíca, Fortaleza, o pessoal da MCC, o Júnior da Cuíca lá com o Clube da Cuíca, Florianópolis, o Clube da Cuíca de Florianópolis, o pessoal de Pelotas também, um movimento muito forte, Porto Alegre. Então, se a gente pensar assim, a gente vai ver, temos um representante do Uruguai aqui com a gente hoje. Então, já não tem fronteira, não tem essa, e cada vez mais fortalecido esse nosso movimento, do qual a confraria é um elo, é uma bandeira muito importante. E estamos todos aqui celebrando e, claro, desejando que venha, né, bom, muitos anos mais para a gente estar aqui também de novo e representando, né? Somos representantes dessa fase do instrumento. Eu acho que é uma fase muito bonita e muito mágica mesmo, assim, porque se a gente pensar, o que a gente está fazendo? A gente está fortalecendo um bem cultural que, no fim das contas, é essa coisa da comunhão, é essa coisa de confraria mesmo, de celebração, de compartilhar uma paixão, uma experiência que vai muito além do instrumento, como o Paulinho procura fazer nos encontros dele, e que, no fim das contas, é algo que sensibiliza a nossa alma, né? Então a gente está aqui hoje comemorando 10 anos da confraria, mas a gente está comemorando 10 anos de um elo, de uma corrente, de um estandarte, de uma bandeira que busca fortalecer um elemento da cultura brasileira que só tende a contribuir para o bem, um bem muito maior, que é o bem da existência humana, que é o bem da gente olhar para o outro de uma forma sensível. E a arte, a cultura tem esse poder de sensibilizar, de tornar a gente cada vez pessoas melhores, para que a gente não veja acontecer tantas coisas horríveis como a gente tem visto acontecer no mundo. Então é muito
importante, é muito poderoso, é muito além da cuíca o que a gente vem fazendo, o que a gente vem vendo acontecer no universo desse instrumento, dentro de cada um de nós, individualmente e coletivamente, e assim a gente amplifica isso para as nossas vidas em todos os setores da nossa existência e, no fim das contas, a gente contribui para o bem da vida, da humanidade, fortalecendo essa cultura desse instrumento, que eu estou aqui também para falar do Cuícas Mortais. Sei que vocês estão um pouco curiosos para saber o que eu posso dizer a respeito. Temos aqui um imortal na nossa frente, Ilcinho Neon, que é, pensando nessa coisa do elo, né, o Cuícas Imortais aqui, o primeiro volume, ele traz representantes de uma fase pioneira do instrumento. Claro que a gente tem aqui 12 nomes, não foram só eles que foram fundamentais e importantes, foram os que a gente conseguiu localizar informações, eu e meu parceiro, seu Muniz, que é outro imortal, vivo ainda, graças a Deus, com seus 91 anos, mas uma lucidez absurda, e me fez esse convite para a gente escrever junto esse trabalho. Estamos agora trabalhando para lançar o segundo volume, que terá representantes de uma outra fase do instrumento, que foram essas pessoas que vieram pavimentando mesmo. Esse termo é muito bom, porque é isso, é uma estrada, uma história. E, bom, está aqui, quem quiser, certo? É um lançamento da editora Mórola, então em parceria com o Instituto Glória ao Samba. E é um documento, é um registro, é uma forma da gente resgatar essa história tão rica do nosso instrumento. E é uma pena que não existam também outros trabalhos sobre o reco-reco, sobre o agogô, sobre cada instrumento da bateria, resgatando os nomes que também pavimentaram ali a história de cada peça e assim por diante, né? Enfim, mas estamos aqui nesse esforço que não é, gente, foram para lançar esse primeiro volume, foram 3 anos de trabalho intenso, porque o seu Muniz, vocês imaginam, ele tem 91 anos, na época ele estava com 80 e pouco, mas assim, ele não mexe com computador, tal, papai, ele é um pouco avesso, inclusive, essas tecnologias, máximo telefone. Como é que a gente fez isso? Eu fazia aqui uma pesquisa e, vamos supor, vamos escrever sobre o Ilcinho Neon. Aí eu pesquisava, eu poderia ter feito uma entrevista com o Ilcinho, coisa e tal, papapá. E aí reunia todo o material e mandava para ele. Aí ele lá, também, ele já pesquisa sobre cuíca há muitos anos, ele tem também material de tudo. Teria lá o material do Ilcinho. Aí ele faria lá uma compilação, coisa e tal. Escreve à mão, e aí um belo dia eu ligo para ele e eu redijo no computador o texto que ele escreveu à mão. Então, para mandar para Santos, ele mora em Santos, foi um trabalho assim, e com cada nome que está aqui. Então, os próximos é a mesma coisa, depois tal. E já vou dar aqui um spoiler do terceiro volume. Terceiro. Estará lá. Opa! O senhor Ilcinho Neon estará no terceiro volume com Cuícas Imortais. Maravilha. Terceiro. Sim, teremos no terceiro nomes que estão ainda com aqui entre nós. No segundo não, todo mundo já partiu. Teremos mais uma mulher no segundo volume. No primeiro tem a Dalila, que está aqui, né? Uma grande cuiqueira antiga. No segundo vamos ter uma cuiqueira do Mocidade Independente Paraíba. Que maravilha. Não, não é. Não é a esposa do seu Gigi. Não. Que legal, olha só. Então estamos trabalhando firme para lançar esse ano ainda o próximo volume. E é isso, gente. É isso. Nós estamos aqui representando
essa geração de pessoas que desenvolveram essa história e, sabe, eu acho que é um privilégio nosso muito grande podermos cultuar esse instrumento, preservar esse instrumento, nos divertir e viver as experiências que a cuíca nos proporciona de tudo, em tantos aspectos, em tantas esferas das nossas vidas. E agradecer, né? Agradecer a tudo, assim, a esses pioneiros, aos grandes nomes que estão ainda sustentando essa bandeira, Nilcinho e tantos mais, seu Didi, que não pôde estar aqui, infelizmente, mas merece todas as homenagens. E, particularmente, ao nosso querido Paulinho José, mantendo firme esse projeto. É isso, e vamos caminhando junto. É o seguinte, né? A gente que de alguma forma é um meio de músicos também. E é óbvio que eu sei que o trabalho que você fez e está fazendo e vai continuar fazendo, se Deus quiser, são sobre pessoas notórias como o Nilcinho, né? Que eu já o conheço já de outros tempos, lá da casa do Nando, quando era lá na praia. E por quê? Ontem eu escutei um CD de choro do Álvaro Carrilho, que foi irmão do Altamiro. Poucos sabem que Altamiro teve um irmão e que tocava flauta também, ou até mais do que ele, dependendo da relação musical, né? Mas tocava choro. Porque tem esse outro lado na nossa música, né? Porque tem vários monstros que não tem oportunidade, não aparecem. Como é que é a sua visão em relação a isso? A nível de estudo, tá, Paulo? Não, é uma ótima pergunta. Inclusive, isso me remete à divisão que a gente está fazendo do segundo volume para o terceiro volume. Porque no segundo volume serão pessoas que se notabilizaram no universo das escolas de samba, mas que não alcançaram um estágio a mais, que no terceiro volume estarão vários que foram ao ápice. No primeiro volume, é porque é uma coisa, né? Eles se correlacionam de alguma forma assim conceitual. No primeiro a gente tem pessoas que não foram assim famosíssimas no tempo delas, mas tem também aqueles que se tornaram astros da cuíca, que acredito que tenha sido a partir do Oliveira. Aí começou essa coisa de, inclusive, falar fulano da cuíca. E então existe essas duas dimensões de fato das pessoas que são muito importantes no amálgama geral da coisa, assim, mas que individualmente elas não, né, se projetam assim individualmente. E tem aqueles que se projetam individualmente, e o nome dele supera a instituição a qual ele representa. Por exemplo, o Nilcinho, eu identifico que ele seja um deles, exatamente, sabe? O Nilcinho está aqui, vestido de Salgueiro, uma história muito identificada com Salgueiro, mas também já saiu muito da Beija-Flor, já saiu tudo, gravou os discos, mas é o Nilcinho Neon, é uma marca individual. Então a gente enxerga dessa forma assim um pouco para conseguir segmentar. Aqui no primeiro volume é um pouco isso tudo. Sim. Porque vem desde os que eram parte desse amálgama e que não se projetaram individualmente, até chegar nesses que foram construindo essa coisa
do artista cuiqueiro, né? Do artista da cuíca, do cuiqueiro profissional, que aí culmina no Boca de Ouro, que foi o maior de todos. No próximo volume a gente vai concentrar naqueles que foram muito importantes nas suas escolas de samba, nas suas bandeiras, mas que não tiveram a mesma projeção que no terceiro volume são só nomes que se notabilizaram assim pela performance individual, pelo nome que eles carregam pessoalmente. Então, ótima pergunta, mas não dá, infelizmente, para a gente colocar num livro cada um de nós aqui, porque todos somos importantes nessa história toda. Eu vou tentar fazer uma pergunta para o Nilson. Quais foram as suas referências, Nilson? Os cuiqueiros que o senhor se espelhou? Veja bem. O primeiro foi o Zeca da Cuíca, que eu não sei se você sabe, o ensaio do Salgueiro lá no morro, na quadra calça larga. Aí ele com aquela cuíca lá, e eu com meu pandeirinho, falei, ô coroa, deixa eu ver o que tem dessa cuíca, ô mulher, vai quebrar a parede aí, não pode não. Era assim, para você aprender era difícil, porque ninguém deixava você encostar na cuíca, entendeu? O Zeca da Cuíca, entendeu? O Carlinho da Cuíca, fazia agora para mim, que eu não sabia fazer. Ensinei minha mulher, hoje quem faz é ela. Veio lá de Belém do Pará, casou com o Nilson Leão, virou encoradeira, ela que faz a encorada. Às vezes tem 5 encoradas para fazer isso aí, ela vai lá, ó. Não vem com aquele couro duro pra caramba, vai estragar minha unha. Vamos para lá de Niterói, que o melhor couro lá é macio. Aí passei a não aceitar mais couro. Eu queria me dar couro, aquele couro de quadra, machuca a mesma mão. E ela não gosta de negócio de garfo nem faca dela, vai na mão mesmo. Encora mais do que eu. Demora não, cara. Então o que acontece? O Carlinho e o Zeca foram os principais. O Carlinho, porque encorava muito bem, eu não sei o que ele botava naquele gambito dele, cara, como falava alto. Preparava legal, porque para você tocar tem que ter uma cuíca bem preparada. Não adianta você pegar uma cuíca com aquele palito de churrasco desse tamanho, não vai sair som nenhum. E os caras sabiam fazer a parada. Aí eu comecei a levantar o Zeca em casa depois da gravação. Morava lá no São Carlos. Eu tinha uma menina na época, deixava ela na porta da casa dele. Aí se amarrou na minha. Pô, mas como gostava de mim? Um cara humilde. Eu fazia pouca coisa, não fazia palhaçada não. A marcaçãozinha dele ali ia embora. Pouca coisa na coisa. O Carlinho fazia show. Já era da parada, mas ficou deficiente visual. Agora está devagar. Era os dois que eu perturbava. Valeu, papai? Estamos aí. Bira, perguntou ali atrás. Há uma possibilidade da CGO virar um bloco? Eita. Não, mas... Então, a CGO, ela tem, desde a sua fundação, a intenção de ser uma entidade de apoio, da gente ajudar a formar pessoas, divulgar a cuíca, difundir conhecimento, produzir. E a gente tem cumprido com isso nos últimos 10 anos. Inclusive, não é a primeira vez que no Cine, em Bicolor, enfim, é até interessante falar isso, porque, por exemplo, a primeira pessoa, a CGO fez um trabalho muito legal na época da pandemia. A gente fez várias lives. Pô, a gente teve Índio, teve Oswaldinho, teve os meninos lá do Japão, teve gente de tudo quanto é canto do mundo. De tudo quanto é canto que você imaginar, a gente teve gente. Então, a primeira pessoa a fazer uma live comigo foi o Van, porque a gente estava testando só, a gente não sabia como fazer aquele negócio no Instagram. A gente foi abrir. Aí eu falei assim, estava eu e a Alessandro conversando no dia, né? Assim, não, vamos tentar entrar os três aí. Puxa aqui não sei o que. Rapaz, a gente ficou naquela onda de como é que entrava, acabou que entrou e vamos ficando conversando. Nem está conversando aqui, que nem todo o nosso caminho é esse, a gente fica conversando. Faz um podcast, a gente está conversando. Na verdade, quem tiver a oportunidade de ver a gente no dia a dia vai ver que a gente não está fazendo nada demais, está conversando. Então, meio que começou tudo nisso, assim, primeiro das lives e tudo mais. Então a confraria, ela se preocupa com essa coisa do conhecimento, de produção. Mas bloco, acho que ainda não. Diga. Eu conheci a CGO por intermédio do Nilson. Verdade. Eu tive uma quarta-feira numa aula lá com ele. O Bira que tá aí. Um sábado, eu fui levar uma palestra aqui na casa do Fernando.
Foi. Aí eu conheci você, aí eu cheguei para ele e falei, Ciro, você não vai me levar a mão não? A partir de hoje eu vou ficar aqui. Ele, não, pode ficar, tá em boas mãos. Aí eu tô até hoje aprendendo, eu não sei nada ainda, estou aprendendo. Ele falou do bloco, eu praticamente induzi ele. Mas eu acho que se a CGO fosse um bloco, ela poderia nos proporcionar muito mais. Eu conheci todo mundo aqui na da CGO. A Vanvan mora no meu coração porque desfilei em Bangu com você e depois fui com ela na sua presente. Ali começou a minha vida nesse projeto circuito. Se a CGO fosse um bloco, nós estaríamos mais juntos, a amizade estaria muito mais forte e nós estaríamos um dia para nos reunir, Cuíca aqui, porque tem Cuíca do exterior, daqui, no dia do carnaval, no dia marcado, estaríamos todo mundo juntos, seria uma coisa, para mim, maravilhosa. É um projeto, né, Paulinho? Pode ser ligado. Rapaz, a gente tem aqui o Bruno, que ele começou, né, o Cuicas da Intendente, na verdade é um dos maiores aglutinadores de pessoas que eu conheço. O Bruno, dá uma salva de palmas para o Bruno aí, faz favor. Um dos maiores aglutinadores de gente que eu conheço. Ele conseguiu, assim, a princípio começou, organizou o movimento que tinha ali na Intendente, e organizou assim de uma forma muito legal, começou a ajudar as escolas que estavam passando, que vinham sem cuíca e tudo mais, começou a organizar um cantinho, depois virou uma tenda lá, e aí começou a fazer atividade com a galera, saía de lá só. E eu estou falando porque é um trabalho heróico. Porque o Bruno saía de lá, vi várias vezes saindo tipo 5 horas da manhã para ir trabalhar, 6 horas da manhã, ele sozinho com aquele material da tenda todo, sozinho. Ele sozinho botava aquele negócio nas costas, botava do lado, botava pro outro, e ia. Depois ele chegava no dia seguinte, já depois de ter trabalhado, coisa e tal, meio chuvalhado, né, cansado, e vinha para montar de novo aquele material todo, de novo lá pelas 4, 5 horas da tarde. Então é um trabalho hercúleo que merece também todo o carinho, respeito aí, merece toda a admiração possível, porque é desses que trabalham diariamente que a coisa ocorre, né? Porque, que o Lucinho fala ali, a gente tem que estar junto com quem gosta da cuíca, a gente tem que estar valorizando quem aplaude a cuíca, quem faz a cuíca se aplaude, isso que é importante. Obrigado, Bruno, aí, pelo carinho, pelo trabalho, obrigado por estar aqui junto com a gente hoje, né? Então, meninos, meninas, minhas crianças e meus crianças, eu, mais uma vez, vocês querem fechar o raciocínio, alguma coisa do gênero, vocês dois? Agradecer, cara, acho que tinha tanta gente. Eu me sinto tão honrado de estar aqui nesse lugar aqui, assim, mas enfim, gente, é isso, vamos seguir mais muitos anos para a CGO, para Cuicas da Intendente, para o Bloco Chorou Cuíca, que também tem um laço forte com o Intendente, já tem lá esse bloco maravilhoso, viu, Biro? Não vem dar trabalho do Paulinho José não, que pô, já trabalha demais com esse negócio de bloco, já tem o Chorou Cuíca. É isso aí. E mais bonito do que qualquer coisa é quando a gente consegue ver que, se vocês repararem que na barra da camisa está escrito aqui, ó, sonhando desde 2015. E a gente está sonhando junto. Sonhando junto por quê? Porque cada um que chegou aqui em um determinado momento ou queria aprimorar, ou queria conhecer do instrumento, ou queria aprender. E hoje eu vejo vários desfilando, vários gravando roda de samba, isso, e fora os outros que não vieram. Então, se a gente faz parte desse sonho de tantas pessoas assim, a gente está sonhando desde 2015 e ajudando as pessoas a sonharem também. Então, agradeço, Devinho, meu querido, do Sol para Cuícas aí também, que é mais um coletivo de cuícas que a gente tem lá de São Paulo. Uma salva de palmas para o Sol para Cuícas também. Maravilhosa, também está difundindo, divulgando conhecimento também, divulgando esse... Porque, na verdade, a cuíca, para além de tudo, é um instrumento de relacionamento. Porque a gente pega, né, aquela ideia de que as pessoas se juntam à cuíca, não só pelo tocar cuíca, mas se juntam pela questão social da cuíca. De que ali você acaba sendo acolhido, mais acolhido que, por exemplo, em outras peças, para quem gosta de bater. Se você vai para uma caixa, você não é acolhido, se vai para um repique, não é acolhido, bomba, enfim... A cuíca não, a cuíca abre os braços e recebe as pessoas, independente de qualquer coisa, a cuíca recebe, a cuíca acolhe.
Então a gente criou uma comunidade, e são várias as comunidades, tanto virtuais quanto presenciais, físicas, e isso é uma marca da cuíca, que diferente dos outros instrumentos, a gente tem vários movimentos de cuíca espalhados pelo Brasil, como ele falou aqui no início, e que ou se reúnem de forma virtual somente, ou de forma presencial, ou que seja o encontro dos amigos ali para tomar uma cervejinha no final do dia. Então a cuíca consegue juntar isso, e todo mundo sob a bandeira da cuíca, que é a bandeira mais legal que tem de todas elas. Então é isso, né? Vamos pro lanche. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês que abrilhantou o evento aqui hoje, que teve com a gente. Ó, tá vendo? Eu gosto de evento no horário, tá? Meu evento, pô, não tem horário de escola de samba não, começa às 10, termina às 2. Beijos de luz para todo mundo, muito obrigado. E aí, só porque a cuíca não pode calar. Muito obrigado.